Existe uma construção inacabada que mudou o curso da história humana para sempre. Não foi destruída por guerra, não caiu por terremoto, não ruiu por má engenharia. Ela simplesmente parou de ser construída no momento mais crítico. E a razão para isso é um dos maiores mistérios e revelações da Bíblia. Esta é a história da Torre de Babel, a construção que desafiou o céu e descobriu que alguns limites não devem ser cruzados. Para entender o mistério de Babel, precisamos voltar ao começo. Depois do grande dilúvio que cobriu a terra, Noé e sua família saíram da arca e recomeçaram a civilização. Os descendentes de Noé se multiplicaram rapidamente. Em algumas gerações, já havia milhares e milhares de pessoas habitando a terra novamente. Mas havia algo extraordinário naquele tempo que não existe mais hoje. Toda a humanidade falava exatamente a mesma língua. Não havia francês, inglês, português, chinês ou árabe. Havia apenas uma língua universal que todos conheciam desde o nascimento. Imagine a simplicidade disso. Você podia viajar para qualquer lugar do mundo e sempre seria compreendido. Não existiam barreiras de comunicação. Essa unidade linguística criava uma força tremenda. As pessoas podiam compartilhar ideias instantaneamente. O conhecimento de um se tornava conhecimento de todos. Projetos complexos podiam ser coordenados com facilidade absoluta. Era como se toda a humanidade fosse uma única empresa gigante trabalhando em perfeita sincronia. As pessoas migraram juntas e chegaram a uma região chamada Sinear, uma terra plana e fértil. O lugar era perfeito para estabelecer uma grande civilização. Havia recursos abundantes, espaço amplo e todas as condições necessárias para construir algo grandioso. E foi exatamente isso que decidiram fazer. Foi em Sinear que nasceu um plano que mudaria tudo. Os líderes do povo se reuniram e propuseram algo nunca visto antes. "Venham", disseram, "vamos fazer tijolos e queimá-los bem." Isso pode não parecer grande coisa para nós hoje, mas era revolucionário naquela época. Eles estavam inventando tecnologia de construção avançada, mas fazer tijolos era apenas o começo. O verdadeiro plano era muito mais ambicioso. Vamos construir uma cidade para nós, com uma torre que alcance os céus. Não seria uma torre comum. Seria a estrutura mais alta, mais impressionante, mais magnífica que o mundo já havia visto. Uma torre que literalmente tentaria tocar o céu. Por que fazer isso? As motivações revelam muito sobre a natureza humana. Primeiro, eles queriam fazer um nome para si mesmos, queriam fama, reconhecimento, um legado eterno. Queriam que gerações futuras olhassem para aquela torre e lembrassem do poder e da capacidade de seus construtores. Segundo, tinham medo de serem espalhados pela face de toda a terra. Deus havia ordenado que enchessem a terra, mas eles queriam permanecer juntos num único lugar poderoso. Queriam concentração de poder, não dispersão. A torre seria o símbolo dessa união forçada. Mas havia algo mais profundo, algo que não foi dito explicitamente, mas estava implícito em cada tijolo colocado. Era um desafio aos céus. Era a humanidade dizendo: "Não precisamos de Deus, somos capazes o suficiente. Podemos alcançar o divino por nossos próprios esforços." O projeto começou com entusiasmo contagiante. O canteiro de obras era um espetáculo de organização humana. Milhares de pessoas trabalhavam em diferentes funções, todas coordenadas para o mesmo objetivo. Era a primeira mega construção da história. Alguns homens moldavam o barro em tijolos uniformes. Outros alimentavam os fornos, onde os tijolos eram queimados até ficarem duros como pedra. Havia equipes especializadas em preparar o betume, uma substância escura e pegajosa que servia como argamassa super resistente. Outros carregavam os materiais, e havia aqueles que assentavam cada tijolo com precisão milimétrica. Os arquitetos da época eram gênios. Eles calculavam ângulos, projetavam rampas, planejavam níveis. A engenharia era impressionante para aquela era.
Cada camada da torre precisava ser menor que a anterior para criar estabilidade. Era uma pirâmide escalonada que subia, subia, subia em direção às nuvens. Dia após dia, a torre crescia. Mês após mês, ela se tornava mais imponente. Viajantes vinham de terras distantes apenas para testemunhar aquela maravilha. Crianças cresciam brincando à sombra da grande estrutura. A torre se tornou mais que um prédio. Era a identidade daquele povo, o símbolo de sua capacidade e ambição. O orgulho era imenso. Ao final de cada dia de trabalho, as pessoas olhavam para o que haviam construído e sentiam uma satisfação profunda. Somos incríveis, pensavam. Não há nada que não possamos fazer. A confiança estava no auge. O futuro parecia não ter limites. Mas enquanto a humanidade construía com fervor crescente, Deus observava. E o que ele via ia além dos tijolos e do betume. Ele enxergava os corações, via o orgulho crescendo como erva daninha, via a autossuficiência arrogante, via um povo se afastando de seu Criador na tentativa de se tornar seu próprio Criador. A Bíblia usa uma linguagem interessante. Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. É claro que Deus, sendo onipresente, não precisa descer para ver nada. Ele vê todas as coisas o tempo todo. Mas essa linguagem nos mostra que Deus prestou atenção especial. Ele examinou não apenas a construção, mas as intenções por trás dela. Então Deus fez uma declaração profunda. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Em outras palavras, Deus reconheceu o tremendo poder da humanidade unida. Quando as pessoas trabalham juntas, sem barreiras de comunicação, elas são capazes de realizar praticamente qualquer coisa. Isso não era um elogio, era uma preocupação. O problema não era a capacidade humana em si, mas a direção dessa capacidade. Uma humanidade tão poderosa, mas indo na direção errada, poderia causar destruição imensa. O orgulho sem controle leva à tirania. A ambição sem limites resulta em opressão. Deus sabia que se aquele projeto continuasse, levaria a humanidade por um caminho sombrio. Não porque construir era errado, mas porque construir com aqueles motivos, orgulho, rebelião, autossuficiência arrogante, resultaria em consequências terríveis. Por isso, Deus decidiu intervir. Mas sua intervenção seria diferente do dilúvio. Não haveria destruição física. A solução seria mais sutil, mas profundamente eficaz. E então aconteceu o evento mais extraordinário. Deus disse: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Note o plural. Desçamos. É um dos momentos em que a Bíblia sugere a natureza trinitária de Deus, o conselho divino tomando uma decisão que mudaria a história para sempre. O que aconteceu a seguir foi instantâneo e total. Num momento, todos falavam a mesma língua. No momento seguinte, surgiram dezenas, talvez centenas de línguas diferentes. Não foi uma mudança gradual. Foi repentina, completa e irreversível. Imagine acordar e descobrir que as palavras que saem da sua boca são completamente diferentes das que você falava ontem. Você tenta dizer algo simples como "bom dia" ao seu vizinho, mas saem sons estranhos que nem você mesmo reconhece. Seu vizinho responde, mas você não compreende nada do que ele diz. O pânico se instalou rapidamente. No canteiro de obras, o caos era total. O supervisor tentava dar instruções, mas ninguém entendia. Os trabalhadores gritavam uns com os outros em línguas mutuamente incompreensíveis. As equipes não conseguiam mais se coordenar. O projeto parou completamente, mas logo algo começou a acontecer. Pequenos grupos descobriram que ainda conseguiam entender uns aos outros. Uma família inteira ainda falava a mesma nova língua. Alguns amigos próximos compartilhavam o mesmo novo idioma. Eram como ilhas de compreensão num mar de confusão.
Este é o mistério revelado. Deus não destruiu a humanidade. Ele simplesmente quebrou o que a mantinha unida na rebelião, a capacidade de comunicação universal. Foi uma intervenção cirúrgica e precisa. A torre ficou de pé, mas vazia. A cidade permaneceu, mas abandonada. As pessoas continuaram vivas, mas dispersas. Gradualmente, os grupos linguísticos começaram a se formar. Era natural. As pessoas só conseguiam funcionar com aqueles que compreendiam. Famílias estendidas que falavam a mesma língua se juntavam. Comunidades se formavam em torno da língua compartilhada. E então começou a grande migração. Cada grupo linguístico partiu numa direção diferente. Alguns foram para o norte, enfrentando climas mais frios. Outros desceram para o sul, em busca de terras mais quentes. Grupos seguiram para o leste e para o oeste, espalhando-se pelos continentes. Cada grupo levou consigo não apenas uma língua, mas o começo de uma cultura única. Com línguas diferentes vieram formas diferentes de pensar, tradições diferentes, modos diferentes de ver o mundo. A diversidade humana estava nascendo. A planície de Sinear foi ficando cada vez mais vazia. A grande cidade dos sonhos foi abandonada. E a torre magnífica, aquela que deveria alcançar os céus, ficou ali, inacabada. Um monumento não ao sucesso, mas ao orgulho que veio antes da queda. O lugar ficou conhecido como Babel, que em hebraico está relacionado à palavra Balal, que significa confundir. Era um nome apropriado. Babel se tornou sinônimo de confusão, de projetos inacabados, de ambições frustradas. Mas por que Deus fez isso? O mistério de Babel revela várias verdades profundas sobre Deus, a humanidade e o propósito divino. Primeira lição: Deus valoriza a dispersão sobre a concentração de poder. Ele havia ordenado que a humanidade enchesse a terra, mas as pessoas queriam ficar todas num único lugar. A dispersão forçada pela confusão das línguas cumpriu o propósito original de Deus. Era melhor ter muitas comunidades espalhadas do que um único império tirânico. Segunda lição: o orgulho precede a queda. A torre era um monumento ao orgulho humano. Façamos um nome para nós mesmos, disseram. Mas a verdadeira grandeza vem da humildade, de reconhecer nosso lugar no universo criado por Deus. Quando tentamos nos exaltar, Deus tem um jeito de nos lembrar de nossos limites. Terceira lição: a diversidade é parte do plano divino. Sim, a confusão das línguas tornou a comunicação mais difícil, mas também criou uma riqueza tremenda. Diferentes línguas levaram a diferentes culturas, artes, perspectivas, formas de pensar. O mundo se tornou infinitamente mais interessante e colorido. Quarta lição: unidade sem Deus é perigosa. A humanidade estava unida em Babel, mas unida na rebelião. Uma unidade assim, com todo aquele poder, sem freios morais e espirituais, poderia ter resultado em opressão terrível. A verdadeira unidade só é saudável quando centrada em Deus. Quinta lição: nossos projetos devem ter os motivos certos. Não há nada errado com construir, criar, inovar, buscar excelência. O problema em Babel não era a construção em si, mas as intenções. Orgulho, rebelião, desejo de glória própria. Quando construímos para a glória de Deus e o bem dos outros, isso é bom. Quando construímos apenas para nos exaltar, estamos no caminho errado. A história de Babel é antiga, mas surpreendentemente relevante. Vivemos numa era em que a tecnologia nos permite comunicação instantânea global. Construímos arranha-céus que fazem Babel parecer pequena. Temos conhecimento e poder que nossos ancestrais não poderiam imaginar. E ainda assim, enfrentamos as mesmas tentações. Construímos nossas próprias torres, não de tijolos, mas de riqueza, fama, poder, realizações. Buscamos fazer um nome para nós mesmos através de curtidas nas redes sociais, seguidores, status profissional. Vivemos também numa tensão interessante.
Temos tecnologia que deveria nos unir, mas continuamos divididos. Falamos a mesma língua técnica da internet, mas não conseguimos nos entender. Temos mais ferramentas de comunicação que nunca, mas talvez mais mal entendidos também. A história de Babel nos lembra que a verdadeira comunicação vai além das palavras. Precisa de humildade, de disposição para ouvir, de reconhecer que não sabemos tudo. Precisa da sabedoria que vem de Deus. Também nos ensina sobre o equilíbrio entre unidade e diversidade. Devemos buscar unidade, mas a unidade certa, não uma uniformidade forçada, onde todos pensam e agem igual, mas uma unidade em amor, respeito, propósito comum, enquanto celebramos nossas diferenças únicas. A Bíblia não termina com a confusão de Babel. Há esperança. No livro de Atos, lemos sobre o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e os discípulos começaram a falar em outras línguas. Pessoas de todas as nações ouviram as boas novas em seus próprios idiomas. Era como se Deus estivesse dizendo: eu dividi as línguas em Babel para impedir o mal. Agora estou superando essas barreiras para espalhar o bem. A diversidade permanece. As línguas não se tornaram uma só novamente. Mas o Espírito de Deus cria compreensão através das diferenças. Isso aponta para o futuro. O livro de Apocalipse descreve pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, adorando juntas. A diversidade criada em Babel será mantida, mas não haverá mais confusão. Haverá unidade na diversidade, cada povo trazendo sua contribuição única para a adoração do Criador. O mistério de Babel, agora revelado, nos ensina a construir com sabedoria. Sim, devemos ter ambições. Sim, devemos usar nossos talentos e capacidades. Sim, devemos criar, inovar, buscar excelência. Mas devemos fazer tudo isso com humildade, reconhecendo que somos criaturas, não o Criador. Devemos construir não para nossa própria glória, mas para a glória de Deus e o bem da humanidade. Devemos buscar unidade, mas a unidade certa, baseada em amor, não em orgulho. Devemos celebrar a diversidade como um dom, não vê-la apenas como obstáculo. A Torre de Babel nunca foi concluída. E isso é bom. Ela permanece como um lembrete permanente de que alguns limites existem por boas razões. Mas todos os dias temos a oportunidade de construir algo melhor. Não torres de orgulho, mas pontes de amor. Não monumentos a nós mesmos, mas obras que honram a Deus e servem aos outros. Este é o verdadeiro mistério revelado. Babel não foi o fim da história humana, mas um redirecionamento necessário. Foi Deus dizendo não ao caminho do orgulho, mas abrindo o caminho da humildade. Foi o fim de um tipo de unidade perigosa, mas o começo da diversidade maravilhosa que enriquece nosso mundo. E talvez, quando aprendemos essas lições profundas, descobrimos que não precisamos de uma torre que alcance os céus, porque Deus, em sua graça, desce até nós. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e comenta sua cidade ou país para a gente fazer um mapa da galera nos comentários.